E olha só, o Conselho Universitário da Unicamp aprovou a criação de 5 novos cursos: Relações Internacionais, Inteligência Artificial e Ciência de Dados vão ser oferecidos a partir de 2027. E os cursos de História Noturno e Licenciatura em Letras em Inglês têm início previsto para o ano de 2028. As propostas de criação da Faculdade de Direito e do curso de Direito foram retiradas de pauta e vão ser discutidas ao longo dos próximos meses. Atualmente, a universidade oferece 65 cursos na graduação. Bom, vamos com as notícias do Legislativo agora, porque ontem a Comissão de Constituição e Legalidade, presidida pelo vereador Otto Alejandro, realizou 2 audiências públicas para discutir projetos de lei complementar de autoria do Executivo que tratam de mudanças em cargos públicos, planos de carreira e regras funcionais da administração municipal. A 15ª audiência pública da Comissão de Constituição e Legalidade debateu o projeto de lei complementar número 26 de 2026, que prevê a transformação de cargos efetivos de especialista em meio ambiente em cargos de especialista em meio ambiente e geologia, equiparando a categoria à profissão de engenheiro. Participou do encontro a diretora de Gestão de Pessoas da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Karina Locatelli, que explicou os detalhes da proposta. Quero dizer para vocês que esse projeto hoje ele veio para regularizar uma legislação do governo federal. A lei do governo federal é a 15.026, de novembro de 2024, onde ela equipara os diplomados em Geologia e Engenharia Geologia ao grupo de engenheiro, à profissão de engenheiros, vereador. O governo federal, a Constituição Federal, no artigo 22, ela estabelece que quem regulamenta sobre as profissões é o governo federal e cabe aos municípios e aos estados se adequarem a essa legislação. Então, essa proposta hoje veio para poder equiparar e atender a essa legislação federal. É importante a gente sempre frisar em todos os projetos que a gente vem defender nessa casa, que ele não implica em um aumento significativo, que a gente está falando apenas de 2 pessoas hoje. São dentro apenas do município de Campinas. Isso, são apenas 2 servidores, então isso não impacta significativamente, porque essa é uma preocupação do prefeito, é uma preocupação da sociedade, todos os impactos aí, qualquer alteração da legislação, que isso pode impactar em despesas para o município. Já a 16ª audiência pública discutiu o PLC número 35 de 2026, que altera o plano de cargos, carreiras e vencimentos da autarquia CETEC, Serviços Técnicos Gerais. O texto propõe mudanças nas regras de progressão funcional, na jornada de trabalho, nos critérios de avaliação e nas funções de confiança dos servidores do setor. Participaram do encontro o presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, e os parlamentares Luiz Cirilo, Fernanda Souto e Edson Ribeiro, além do presidente da CETEC, que apresentou os principais pontos do projeto e esclareceu as dúvidas dos participantes. Às vezes a parte administrativa ela tem mais facilidade, aqueles que têm grau superior, que têm um grau médio, têm muito mais facilidade de fazer essa progressão, e aí a gente, aqueles que são de fato operacionais, eles ficavam prejudicados. Então tínhamos situações de que a reclamação mais recorrente, Rossini, era no sentido, olha, estou há muitos anos e a progressão é só para inglês ver, é só para os outros, para a gente não é. Então, a gente se deparou com isso e falou, bem, vamos tentar mudar essa lógica e simplificar todo esse processo de progressão, né? Então, tinha um grande problema que a questão era assim, tinham grupos, então, progredia até 25% de servidores, e você tinha um grupo X esse grupo tinha 10 servidores. Então, esse grupo X que tinha 10 servidores, quase toda a avaliação eles progrediam.
E você tinha um grande grupo, que é o grupo operacional, que tinha uma quantidade enorme de trabalhadores. Tinha 100 trabalhadores. Então, esse grande grupo nunca conseguia progredir. Então, com base nisso, a gente começou a trabalhar. Entre os principais pontos da proposta está a definição da progressão funcional vinculada ao crescimento da receita própria da CETEC. Segundo o presidente da Câmara, a medida pode representar um desafio e exigir que a autarquia busque novas fontes de arrecadação. As fontes próprias de receita da CETEC são fiscalização do uso do solo público, né, o serviço funerário, a taxa de fiscalização e propaganda, publicidade. Isso. E outros preços públicos. Agora eu vou falar assim, nós temos um desafio, acho que, para enfrentar. Politicamente não é fácil, mas eu acho um absurdo aquele cidadão, e normalmente são os que têm dinheiro, que tem um jazigo na CETEC, não pagar uma taxa de manutenção. Eu sei que no passado houve uma tentativa e a imprensa falou, está querendo cobrar IPTU dos mortos, lembra? Aí foi abandonada a ideia. Mas eu acho que a gente tem que fazer com transparência uma discussão com a sociedade, né? Eu estou disposto, aí, certamente os vereadores, a gente enfrentar isso. E talvez isso seja uma forma também de garantir um crescimento da receita futura da CETEC, né? E garantir que esse plano continue. O presidente da comissão também explicou quais serão os próximos passos, até que o projeto possa ser votado pelos vereadores. O próximo passo vai para essa parte da legalidade e depois passa pelas comissões. Depois vai ter a oportunidade dos outros vereadores, até mesmo eu também, apresentar emendas que acrescentem o projeto, que melhorem o projeto, né? Já foi falado aqui, assumido o compromisso com todos aqui, com todos nós, os vereadores, com os funcionários, que até dezembro volta um novo projeto encaminhado pelo Executivo, pela CETEC, para poder incluir os agentes de fiscalização e também os administrativos. 12:00 mais 13 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 28ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 16 projetos que estão na pauta. E para você que está nos acompanhando ficar muito bem informado, saber quais são estes projetos, olha só, site da Câmara, campinas.sp.leg.br, já tem a reportagem aqui, ó, com a chamada, o destaque para 2 projetos de lei. É a gratificação defesa civil. Essa gratificação está prevista num projeto de lei complementar de número 2, vai ser votado em segundo turno, é destinada exclusivamente aos servidores ocupantes do cargo de agente de defesa civil e aqueles que atuam diretamente em atividades finalísticas consideradas críticas. O valor corresponde a 35% do padrão inicial de vencimento, de acordo com cada grupo. A proposta reconhece o trabalho desenvolvido por esses profissionais em ações de prevenção, mitigação, monitoramento, emissão de alertas, resposta e recuperação em situações de emergência e desastres, reforçando a importância estratégica do Departamento de Defesa Civil para a segurança da população. E um outro projeto de lei complementar que vai ser discutido, mas esse em primeira análise, ele propõe alterações numa lei complementar de 2025, aquela que regulamenta o estudo de impacto de vizinhança aqui em Campinas. De acordo com o Poder Executivo, a proposta busca aperfeiçoar a legislação vigente, deixando mais explícitas as situações em que o estudo vai ser exigido, especialmente em casos de obras novas, ampliações ou regularizações que envolvam criação ou aumento de unidades habitacionais em edificações de uso misto. Quer ficar muito bem informado, saber todos os projetos que serão discutidos e votados? É só entrar aí, campinas.sp.leg.br, o site está aqui embaixo da sua tela. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a vereadora Guida Calisto promove debate público sobre as instituições de pesquisa do Estado de São Paulo.
A Câmara Municipal de Campinas realizou um debate público com pesquisadores do estado de São Paulo. A iniciativa foi da vereadora Guira Calisto. O que me chamou mais a atenção é esse projeto que tem no estado de São Paulo de tentativa de desmontar as nossas instituições, as nossas universidades, que são espaços públicos de pesquisa, de ciência, tão importantes para a população. Aqui a gente teve acesso à informação que no estado de São Paulo foram cortados mais de 70 mil cargos. Esses cargos são cargos voltados para a saúde, para a educação, para assistência, enfim. E na área dos pesquisadores foram em torno de 5 mil cargos. O papel da ciência ele é de uma abrangência gigantesca, né? Então, construir ciência significa a pesquisa, significa a análise, uma forma rigorosa, né, com metodologia rigorosa, para chegarmos a resultados efetivamente aplicáveis para a sociedade como um todo, em todos os seus aspectos. A discussão abriu um diálogo com a população sobre os institutos públicos de pesquisa em São Paulo, que, segundo a parlamentar, se enfraqueceram. Esses pesquisadores, minha gente, eles são responsáveis por fazer pesquisas em várias áreas, na área da agricultura, em toda a área da ciência, na área da saúde, na área do desenvolvimento agrário, enfim, né, em todas essas áreas tão importantes. A vereadora demonstra preocupação com a situação dos institutos. A associação, a APQC, que é a Associação de Pesquisadores em Ciência, né, do Estado de São Paulo, entrou com uma ação judicial e aí o juiz está exigindo, né, a partir de uma decisão liminar, está exigindo que o governo do Estado, antes de vender, apresente o estudo de impacto disso. Ou seja, se vender uma dessas áreas, qual vai ser o impacto disso para a população? A Frente Parlamentar de Enfrentamento às Violências Relacionadas ao Trabalho realizou uma reunião para discutir o racismo no ambiente profissional. O encontro aconteceu no plenário da Câmara de Campinas e reuniu representantes de movimentos sociais, pesquisadoras e especialistas em direitos humanos. Durante a reunião, Elisângela Nunes, do Centro de Referência em Direitos Humanos para a Prevenção e Combate ao Racismo e à Discriminação Religiosa, destacou a importância de acolher denúncias e fortalecer políticas públicas de enfrentamento ao racismo institucional e nas relações de trabalho. O Centro de Referência ele foi inspirado no Centro de Referência de Promoção, que hoje é Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial da cidade de São Paulo, mas no ano de 2006 foi criado como Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo, lá na cidade de São Paulo. O pessoal daqui de Campinas ficou sabendo que São Paulo tinha um serviço como esse e falaram, olha, a gente quer também, e começaram a luta e demorou 10 anos de muita luta para que Campinas tivesse, né? Após o São Paulo é de 2006 e o nosso de 2016. Mas o que faz esse centro de referência? Basicamente, nós atuamos em 2 frentes de trabalho, sendo a primeira o atendimento de casos de racismo e discriminação religiosa, né? Nós acolhemos pessoas que são vítimas de racismo e discriminação religiosa para orientações, encaminhamentos, tudo que, na perspectiva técnica de um atendimento, pode ser feito. A gente fala que um caso de racismo, né, a construção de todos esses anos, nos levou a entender que o atendimento de um caso de racismo precisa contemplar 5 dimensões, que é a jurídica, administrativa, social, educativa e de saúde mental, né? A militante Naná Cosme, integrante da Maré Negra e do coletivo Afoxé e Leogum, chamou a atenção para os impactos do racismo estrutural na rotina dos trabalhadores negros e defendeu ambientes profissionais mais seguros, inclusivos e livres de violência. O racismo no local de trabalho, no Brasil, ele começa com a escravidão, né? Ele já começa ali. E a gente observa que, para você fazer uma pessoa trabalhar exaustivamente, sem ter nenhum tipo de recompensa, né?
A violência era, a coerção violenta era o que era utilizado na época do Brasil Colônia. E esse histórico, ele acaba deixando marcas profundas aqui na nossa sociedade. Quando a gente olha para o Brasil Colônia, a gente vê mulheres negras, né, escravas, que trabalhavam na casa. A gente vê mulheres que trabalhavam na lavoura, homens que trabalhavam na lavoura. Famílias eram destroçadas, né? As pessoas da mesma família eram vendidas. E tudo isso, o próprio racismo, a própria escravidão, já é uma grande violência que eles passam. E o local de trabalho, que basicamente nessa época é o meio rural, né, também a forma era bastante violenta, os castigos, a morte, enfim, marcados a ferro, muitas vezes. E a gente acaba herdando um preconceito muito grande por conta desse período da escravidão em relação a algumas ocupações no Brasil. Já a socióloga e pesquisadora Mara Takahashi abordou como diferentes formas de violência relacionadas ao trabalho afetam a saúde física e mental dos trabalhadores e ressaltou a necessidade de enfrentar desigualdades históricas dentro das instituições. O racismo no trabalho é uma violência estrutural, né? As minhas companheiras aqui já reforçaram isso. Ela é sistêmica e ela ainda não foi devidamente... Você passa para mim, Nana, por favor? Ela ainda não foi devidamente enfrentada no Brasil. Então, ela é uma dívida social que só se acumula. Presidida pela vereadora Mariana Conte, a frente debateu desafios para garantir condições de trabalho mais humanas e igualitárias, especialmente para a população negra. Segundo a parlamentar, o aumento dos casos de racismo em Campinas reforça a necessidade de ampliar o debate. É muito delicado quando a gente fala de trabalho, porque as companheiras colocaram, né? Muitas pessoas têm medo, e com razão, porque elas têm medo da retaliação. Infelizmente, a gente está numa situação em que existe uma vulnerabilidade econômica do trabalhador. A gente teve aqui no caso em Campinas a situação do Rodney, que foi um rapaz que sofreu racismo no trabalho e foi demitido ao realizar a denúncia de racismo. Então, isso a gente procurou o Ministério Público, procurou os órgãos, né? Esse foi um caso que veio à tona, porque ele fez uma denúncia pública, isso publicizou, isso veio à tona, mas infelizmente a partir disso as pessoas começaram a nos procurar relatando esses casos, e aqui foi mencionado várias coisas, né? A questão do racismo no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, e por isso é tão importante a Lei 10.639, que coloca o ensino de história da África como uma política necessária, e nós sabemos que aí não existe interesse do governo de fazer valer essa lei, porque essa lei também implica em você trazer feridas à tona, mas que é super necessário. 12:00 mais 24 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Solidariedade em alta. Campinas lança a campanha do Agasalho 2026 com o slogan: "Se não estou usando, estou doando". 110 pontos de coleta estão abertos por toda a cidade, inclusive aqui na Câmara Municipal. O momento agora é show de solidariedade. Com o slogan "Se não tô usando, tô doando", a Prefeitura de Campinas lançou a campanha do Agasalho 2026. Bom, e a campanha começa com 110 pontos de arrecadação, 88 pontos gerais, inclusive aqui na Câmara Municipal de Campinas. Pois é, na entrada principal, que fica na Avenida da Saudade. Também na Câmara, a doação pode ser feita na entrada do plenário, que fica na Avenida Engenheiro Roberto Mange. Além de colocar um ponto de arrecadação aqui nas instalações da Câmara, e a gente já convoca, né, não só os servidores, vereadores, comissionados, como a população do entorno
da cidade quiser contribuir com a campanha do agasalho, é só trazer o seu agasalho aqui em bom estado, obviamente, né, que depois a prefeitura manda retirar. A campanha recebe roupas masculinas, femininas, também infantis. Todas as peças passam por triagem. O presidente da Câmara, Luiz Rossini, reforça que a TV Câmara também faz um trabalho de divulgação da campanha. A gente quer que essa campanha seja conhecida por todos os que moram na cidade de Campinas e, conhecendo o espírito solidário da nossa população, a gente sabe que mais uma vez as pessoas vão participar doando agasalhos, cobertores. Inclusive há um apelo, né, de que vestimenta, agasalho masculino, né, possa ser encaminhado. Parte dessa doação também é para atender a população em situação de rua, né, e majoritariamente são homens que estão nessa situação. E tem também o dia D, que está marcado para sábado, dia 23 de maio, das 9 da manhã às 2 da tarde, no Paço Municipal, na Prefeitura, em Campinas. Então você que tem lá um paletó, uma blusa, um agasalho, um suéter, né, uma calça em bom estado que você não usa faz tempo, traga, faça a doação, não só na Câmara, em qualquer ponto de coleta. Eu acho que aquecer as pessoas nesse inverno que chegou e chegou forte, a gente pode sentir o frio ontem, hoje, né? Eu acho que nós precisamos cuidar dessas pessoas, então a Câmara não apenas apoia, mas participa dessa campanha de solidariedade que é muito importante. Entrou em vigor em Campinas a nova lei que proíbe postos de combustíveis de destacarem preços promocionais como valor principal nas placas informativas. A Lei 16.916, de autoria do vereador Benê Lima, foi sancionada pelo prefeito e publicada no Diário Oficial do Município no dia 11 de maio de 2026. A legislação obriga os postos de combustíveis de Campinas a exibirem, em local visível e de fácil leitura, os mesmos preços praticados nas bombas de abastecimento. Propus o projeto de lei para que os postos sejam obrigados a colocar nas placas o preço que está na bomba, que a gente sabe que é uma fraude aí para o consumidor, então o preço que estiver na bomba tem que estar na placa. A lei também proíbe destacar como valor principal preços promocionais vinculados a aplicativos ou programas de fidelidade. Em caso de descumprimento, os postos poderão ser penalizados com multa prevista no Código de Defesa do Consumidor. A expectativa é que a medida garanta mais transparência nas informações e evite que os consumidores sejam induzidos ao erro no momento do abastecimento. As pessoas elas param no posto pelo preço atrativo, mas na verdade não está aquele preço na bomba, e sim preço de aplicativo, que a gente sabe que não é aplicável, porque é só nos 3 primeiros abastecimentos. Então, o projeto é para defender esse tipo de abuso aqui na cidade de Campinas. Hora de homenagem no Jornal Câmara Notícia. Vereador Permínio Monteiro concede diploma de mérito gastronômico ao Piraju Botequim. A Câmara Municipal de Campinas, por iniciativa do vereador Permínio Monteiro, concedeu diploma de mérito gastronômico ao Piraju Botequim. E uma homenagem justa a um Piraju Botequim, eu acho que não seria tão contagiante na Câmara, embora seja o Poder Legislativo, onde a gente faz a Casa de Leis, que fosse realizada aqui neste local. É importante a gente prestigiar, né? Principalmente os comércios que estão em evidência, e um bar renomado desse, eu fico muito feliz, até porque eu observei a história do seu pai, o Betão. Eu também sou aqui do Nova Europa desde 1970, então a gente viu esse bairro aqui crescer. Lá era
todo de terra, não tinha nem energia, para vocês terem ideia. E o Jardim Leonor já era mais evoluído. O parlamentar destaca as qualidades do local homenageado, que colabora, claro, com o desenvolvimento da gastronomia em Campinas. Atendimento VIP, é um bar diferenciado, é um local que muitas pessoas vêm com alegria e é um local familiar. E eu fico muito orgulhoso de poder realizar essa tão importante homenagem aqui neste dia, no Piraju Botequim. Decoração que lembra botequins dos anos 50 e 60. Cada detalhe com uma história diferente, claro, né? Orgulho para toda a família. Agradecer a presença de todos, agradecer a presença do vereador também por esse diploma maravilhoso. A gente fica muito, muito orgulhosas, né, de estar acontecendo tudo isso na nossa vida, né? Representando um bar tão importante que é para minha família, que foi para o meu pai, um sonho que ele construiu. E estar na frente de tudo isso realmente é muito gratificante mesmo.